Você já teve aquela sensação de que seu cachorro sabe de coisas antes de você? Como se ele pressentisse algo. Pois é, essa história é exatamente sobre isso. E o que começou com lambidas inofensivas, terminou com uma descoberta que ninguém imaginava. Mas antes da gente começar, já comenta aqui embaixo. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro ver de onde vem cada um de vocês. E não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente conta histórias reais, surpreendentes e emocionantes sobre o mundo animal toda semana. Agora, vamos nessa. Tudo começou numa terça-feira, de manhã. Uma manhã comum como qualquer outra. Ana, grávida de pouco mais de um mês, ainda não tinha contado a ninguém. Nem ao marido, nem à mãe, nem à melhor amiga. Ela mesma tinha descoberto fazia apenas 2 dias, depois de fazer 2 testes de farmácia e um beta-HCG. A ficha ainda estava caindo, e foi exatamente nesse dia, o primeiro após saber da gestação, que algo curioso começou a acontecer. O Thor, um Golden Retriever de 5 anos que vivia com ela desde filhote, passou a agir estranho. Thor sempre foi carinhoso, do tipo que deita do lado, encosta o focinho, pede colo. Mas aquele dia foi diferente. Ele começou a lamber a barriga dela, repetidamente e com insistência. No começo, Ana achou fofo, um carinho instintivo talvez. Mas conforme o dia foi passando, Thor continuava. Ela se levantava, ele seguia, sentava no sofá, ele vinha atrás. E quando ela deitava, lá estava ele com o focinho encostado na barriga e a língua insistente, como se estivesse tentando alertá-la de algo, ou proteger. À noite, quando o marido dela chegou do trabalho, ela riu e comentou: "Acho que o Thor tá viciado em mim hoje." O marido, Gustavo, olhou e respondeu meio distraído: Ele já era grudento, agora piorou." Mas o que parecia só uma reação temporária do cachorro começou a escalar. Naquela mesma noite, Thor não quis dormir no lugar de sempre, ao lado da porta. Em vez disso, insistiu em deitar colado a Ana. Quando Gustavo tentou afastá-lo, o cão rosnou, não com raiva, mas com um tom de aviso. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E foi aí que Gustavo levantou a sobrancelha. Algo estava fora do normal. Na manhã seguinte, a cena se repetiu. Mais lambidas, mais insistência, mais proteção. E agora com um detalhe novo. O cachorro parecia desconfiado toda vez que Gustavo se aproximava da esposa. "Tá tudo bem com esse bicho?" Ele perguntou, meio brincando, meio sério. Ana deu de ombros. "Vai ver, ele tá sentindo alguma coisa diferente." Gustavo ficou em silêncio. E foi aí que começou a desconfiar. Mas do quê? Nos dias seguintes, o comportamento do Thor não apenas continuou, ele se intensificou. O cachorro agora não desgrudava da Ana nem por um segundo. Era como uma sombra silenciosa, sempre presente. Quando ela ia para o banheiro, ele deitava do lado de fora da porta. Quando ela cozinhava, ele sentava no chão da cozinha, olhos fixos nela. E quando ela saía de casa, aí o problema aumentava. A primeira vez foi quando ela tentou ir ao mercado sozinha. Assim que pegou a bolsa, Thor começou a latir de forma estranha. Não era latido de ansiedade, nem de saudade. Era quase um alerta, como se dissesse: "Você não pode sair agora." Ana, surpresa, ficou parada por um momento. Thor se colocou na frente da porta. Quando ela insistiu, ele avançou devagar, deitando bem no meio do caminho. Parecia determinado. Ela ligou para Gustavo e contou rindo, como se estivesse falando de uma criança ciumenta. Mas do outro lado da linha, o tom de Gustavo não era tão leve. "Você acha que ele tá assim por quê? Ele nunca agiu desse jeito. Será que tem algo errado com você?" Essa pergunta ficou martelando na cabeça dela o resto do dia. E não parou por aí. Naquela noite, enquanto assistiam TV no sofá, Thor novamente colou na barriga de Ana e começou a lambê-la. Gustavo, já incomodado, soltou: "Ana, tem alguma coisa que você quer me contar?" Ela o olhou. Congelou por um segundo, seu coração acelerou. "Como assim? Esse cachorro não é normal. Ele nunca agiu assim. Ele tá te cheirando como se tivesse algo diferente aí. Tá lambendo tua barriga todo dia.
E ontem ele quase me mordeu quando eu fui te abraçar. Silêncio. Ana respirou fundo, o olhar fixo no cachorro, que agora estava deitado, calmo, como se soubesse que tinha cumprido o papel dele. E foi então que ela decidiu. Pegou o celular, abriu a galeria e mostrou para o marido a foto do teste positivo. Por alguns segundos, Gustavo não disse nada. Depois olhou para o Thor. Depois de novo para Ana. E aí sorriu, um pouco sem jeito. Então ele sabia antes. De mim? Ana riu. Aparentemente sim, mas a história não termina aí. A surpresa do Gustavo foi só o começo. Porque o que Thor faria depois, ninguém esperava. Depois da revelação, tudo mudou. A casa, que já era cheia de carinho, agora transbordava de expectativa. Gustavo, que ficou inicialmente meio desconcertado por ter sido ultrapassado pelo cachorro, passou a ver Thor com outros olhos. Agora, ele sabia que aquela insistência em lamber a barriga, aquele cuidado exagerado, aquela ciumeira toda, era instinto puro e mais, era amor. Thor não tinha feito nada além de tentar proteger alguém que ele sabia, de alguma forma, que estava em estado delicado. Ele sentiu a mudança, o cheiro dos hormônios, o ritmo do corpo dela, a vibração da pele. Algo dentro dele gritou: cuida dela, ela tá diferente, ela precisa de você. E ele cuidou. Do jeito que só um cachorro sabe fazer. Com a gestação, avançando, o comportamento de Thor seguiu firme. Ele começou a dormir exclusivamente no quarto do casal, ao lado da cama dela. Acordava sempre que Ana se levantava durante a noite. E nos últimos meses passou a se deitar com o focinho sempre próximo à barriga, como se estivesse ouvindo cada movimento. Até que chegou o grande dia. Era madrugada, quando Ana começou a sentir as primeiras contrações. A dor ainda era leve, mas já dava sinais claros de que o bebê estava vindo. Ela tentou se manter calma, levantou devagar. E Thor imediatamente se colocou de pé. Ele não latiu, não chorou. Só ficou do lado dela, como se soubesse exatamente o que fazer. Enquanto ela arrumava a bolsa da maternidade, Thor caminhava em círculos, olhando ora para ela, ora para a porta. Quando Gustavo acordou e percebeu o que estava acontecendo, foi o próprio cachorro quem o guiou até o banheiro, onde Ana estava sentada, respirando fundo. E aqui vem o momento mais emocionante de todos. Quando os dois estavam prontos para sair, Ana se abaixou com dificuldade, acariciou a cabeça de Thor e disse: fica tranquilo, tá? A gente vai e volta. Logo você vai conhecer ela. Ele a olhou nos olhos. Depois lambeu uma última vez a barriga já enorme dela. Sem pressa, com respeito, com amor, parecia uma despedida simbólica. Vai lá, mamãe, eu cuido daqui. Na maternidade, tudo correu bem. A pequena Sofia nasceu com saúde e quando finalmente voltou para casa, a cena que se seguiu deixou todo mundo em lágrimas. Assim que Ana entrou com o bebê nos braços, Thor não latiu, não pulou, não se exaltou. Ele caminhou devagar até o sofá onde ela se sentou, cheirou o ar com cuidado e encostou o focinho no pezinho da recém-nascida. Depois, deitou ao lado dos dois, quieto, como se dissesse: agora somos 3 para cuidar dela. Desde então, Thor virou um tipo de anjo da guarda de 4 patas. Se Sofia chora, ele é o primeiro a chegar. Se Ana parece cansada, ele a segue com o mesmo zelo de antes. O instinto de proteção que começou com uma lambida virou um pacto invisível e eterno de amor. E essa história... Bem, essa história só confirma uma coisa. Cachorros sabem. Eles sentem. Eles percebem antes da gente. E muitas vezes, quando algo está diferente, o primeiro a avisar vai ter 4 patas, um olhar profundo e um coração maior do que qualquer barriga grávida. E aí? Já passou por algo parecido com seu cachorro? Ou conhece alguém que viveu uma história emocionante como essa? Comenta aqui embaixo. Eu adoro ler os relatos de vocês. E quem sabe o próximo vídeo não seja baseado em um comentário seu. E claro, se você curtiu essa história, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa aquele like. Isso me ajuda demais a continuar, contando essas histórias incríveis do mundo animal, histórias reais com emoção de verdade,
Até o próximo vídeo. E nunca subestime o instinto de um cachorro.